obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos. É uma honra estar aqui. Me formei na FAAP, e agora estou aqui contando da minha trajetória. Muito legal isso. Super maravilhoso ser apresentado pela Cláudia, que, além de linda por fora, linda por dentro, e tem essa bondade que é visível no coração. Então, eu queria começar dizendo que eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma inquietação de passar uma mensagem e mostrar, através das histórias dos meus filmes, quem somos nós enquanto sociedade. No meu primeiro filme, que não sei se vai aparecer aqui, o Alô, meu primeiro filme era uma comédia rasgada, era assim, puro entretenimento. Mas já tinha ali uma história e uma crítica ao jeitinho brasileiro. 4 personagens queriam levar vantagem em tudo e acabavam se atrapalhando. Então, era uma crítica, uma reflexão à noção de honestidade flexível do brasileiro. Aí, no meu segundo filme, eu fiz uma comédia romântica, o Avassaladoras. E aí eu falei, não, agora não tem nada além de entretenimento, né? Não tem mensagem nenhuma. Mesmo assim, a gente foi procurado por pessoas que disseram que o filme foi fundamental num momento difícil da vida delas. Teve uma mãe que disse que conseguiu conversar com a filha pela primeira vez sobre assuntos delicados. E aí eu pensei, gente, o impacto, às vezes, vem dos lugares mais inesperados. Mas existem filmes, assim como existem empresas que têm no seu DNA a missão de causar um impacto socioambiental, existem filmes que têm esse DNA. Eles são feitos para causar um impacto social. E aí, a grande virada foi quando eu fiz o filme Doutores da Alegria. Né? Quem me inspirou foi o Wellington Nogueira, que está aqui na plateia. Ele chegava em casa contando o que acontecia nos hospitais, né, com as crianças doentes e os artistas. Eu falava, gente, não é possível que as pessoas precisem ficar doentes para conhecer esse trabalho maravilhoso. Isso não é justo. E aí, um dia, ele chegou com uma história que está no filme, que eu falava assim, gente, isso é cinema puro. Aí, resolvi fazer um filme sobre Doutores da Alegria, que é, na verdade, um filme sobre a filosofia por trás do nariz vermelho, que é a menor máscara que existe. Né? E esse filme, ele causou assim um impacto que eu não esperava. Até então, eu estava fazendo filmes como entretenimento. E aí, nesse filme, no dia da estreia, quando a luz acendeu, veio uma mulher lá do fundo da plateia, correu para mim e falou assim, Mara, esse filme mudou o meu RG. Eu nunca vou esquecer isso. Porque é uma frase que me pegou de surpresa. Aí veio, em seguida, uma jovem dizer que estava em dúvida sobre que carreira seguir na sua vida e que o filme tinha sido a gota d'água para ela decidir seguir o coração dela e não as pressões que ela estava sentindo. Enfim, o filme foi usado por escolas, por ONGs, por empresas. Até os garçons de um restaurante disseram que eram treinados com o filme Doutores da Alegria. Então, assim, é um impacto assim, que você não sabe. Eu brinco que esse tipo de filme é como você soltar um filho adolescente mochilando pelo mundo sem celular, porque você não recebe notícia do que está acontecendo. E aí eu parti para o meu segundo filme, enquanto Doutores da Alegria falava sobre uma organização social, e, inclusive, foi, acho que, o primeiro filme sobre uma ONG a cruzar a ponte e entrar no circuito comercial, entrou em várias salas de cinema, em shopping center e tudo, foi um grande lançamento, isso foi importante para o setor social. Mas aí eu parti para um filme mais abrangente, que se chama Quem se Importa. Coincidência do nome, Ricardo estava lá na pré-estreia, né? E essa frase, quem se importa, marcas que se importam, pessoas que se importam, é uma frase muito importante para mim, porque o filme se chama Quem se Importa. E
No Quem Se Importa, eu retratei 18 empreendedores sociais ao redor do mundo. Mas eu escolhi pessoas que tinham feito um impacto muito significativo, porque, na época, ninguém nem sabia direito o que era o empreendedorismo social. Então, eu peguei pessoas como Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz e criador do microcrédito. Eu peguei Bill Drayton, que é o fundador da Choca, ou seja, pessoas que tinham um impacto comprovado, né? E o que eu quis mostrar com o filme é que não importa de onde você atua, se você atua com economia, com direitos humanos, com saúde, com educação, não importa. Importa é você ter essa cabeça de que você pode ser um transformador, você pode ser um change maker, e algumas pessoas podem ser empreendedores sociais, né? E eu aprendi muito com esse filme. Então, assim, o Quem Se Importa, ele teve um impacto ainda maior, né? Ele foi exibido no World Bank, na Embaixada Francesa de Washington, a Intel mostrou numa conferência na China, o filme foi exibido na sede do Google, na Califórnia, foi exibido em Harvard, Columbia, Duke, USC, todas as universidades brasileiras, muitas escolas brasileiras onde eu ia palestrar depois do filme e conversar com os alunos. Então, assim, ele cumpriu uma trajetória linda. Mas, assim, tem histórias, né, maravilhosas de pessoas que largaram o emprego depois de ver o filme, de gente que começou negócio social, gente que começou organização social, de que fez aceleradora de impacto depois de ver o filme. Então, assim, é o que a Cláudia falou, os filmes não mudam o mundo, mas as pessoas que assistem, sim. E a gente, né, tem pessoas, tem essas histórias, inclusive de um amigo nosso, meu e da Cláudia, o James Marins, que era um grande advogado, mas não sabia o que era um empreendedor social. Para ele, empreendedor estava ligado a ganhar dinheiro. E foi com o filme que ele aprendeu o que é isso e criou o Instituto Legado e escreveu livros sobre o tema e é uma pessoa super parceira, maravilhosa, né? Então, depois desses dois filmes, do Doutores da Alegria e do Quem Se Importa, que tratavam de organizações sociais, teve uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Eu me perguntei, e as empresas? Qual é o papel das empresas na mudança do mundo? Porque, afinal, 86% da riqueza é gerida pelo segundo setor, né? Eu acho, se eu não me engano, 5% pelo terceiro setor e 8% ou 12% pelo setor público. Enfim, é ali que está o poder, o dinheiro. Né, as empresas precisam mudar o mundo. Então, eu resolvi fazer o meu último filme, que é o Muito Além do Lucro, que é um filme que coloca o dedo na ferida do sistema econômico, né, que questiona o capitalismo ortodoxo, o capitalismo de maximização de lucro, e aponta caminhos. E aprendi muito com esse filme. Aprendi que as empresas, as que se importam, que estão aqui, já fazem isso, e isso ficou evidente. Mas muitas empresas ainda precisam internalizar e contabilizar as externalidades, porque o capitalismo é todo baseado em precificação. E se o preço de um produto não está contabilizando as externalidades que são geradas durante a produção e a distribuição desse produto, então esse preço é uma ficção. E o capitalismo está todo baseado em preço, né? Então, tem uma frase que é assim, que é mais difícil imaginar o fim do mundo do que mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? O capitalismo é o ar que a gente respira. Como é que a gente vai jogar uma bomba nesse sistema? Não dá, mas dá para fazer uma coisa. Dá para tornar o capitalismo obsoleto. Dá para melhorar o capitalismo a tal ponto que um dia ele talvez tenha que ter outro nome. Né, não um nome que foi dado pejorativamente a esse sistema, né, porque capitalismo quer dizer centrado no capital, mas talvez um nome como humanismo, ecocapitalismo, planetismo, algum nome que fale sobre impacto e lucro, e não lucro e impacto.
um sistema que pense que existe vida além do lucro pelo lucro. E é para isso que a gente está caminhando. Na minha cabeça, esse sistema tem que evoluir, porque, senão, a gente vai caminhar para revoluções, e isso vai custar caro para a sociedade. Então, o melhor que a gente tem que fazer é tentar melhorar esse sistema. E, sabe, e chegar num mundo mais, né, regenerativo, mais equitativo, mais justo, mais sustentável, e tudo isso que a gente está ouvindo aqui hoje. Então, o Muito Além do Lucro, ele é um movimento também, tem o filme, tem o livro, e a gente vai pensar em outras ações, e é um filme que propõe essa nova visão de um capitalismo mais consciente. Eu aprendi muito, conheci o Sistema B, conheci os investimentos de impacto, conheci a banca ética, que questiona muito que nós, cidadãos, não sabemos para onde vai o dinheiro que a gente investe, o CDB que a gente investe, nem o gerente da nossa conta sabe para onde está indo esse dinheiro. Quem sabe a gente está fomentando coisas que são contra os nossos princípios éticos, né? Então, tudo isso é questionado no filme. Então, eu aprendi muito, eu aprendi com os 2 primeiros filmes que o empreendedorismo social é uma questão de cidadania, né? Que todos nós podemos ser transformadores dentro da nossa medida, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no mundo, quem sabe. E aprendi que, por trás de todos os CNPJs, existem CPFs. E, num mundo que está sendo filmado, esses CPFs estão sendo responsabilizados, né? O George Floyd está aí, né, para contar essa história, né, para não contar essa história, e a gente só sabe dele porque tinha uma garota com um celular na calçada. E esses CPFs estão sendo responsabilizados, e não dá mais para a gente aceitar CEOs que só vivem para maximizar o lucro. Não dá mais para ter líderes que não sejam letrados em questões ecológicas. Não dá mais para a gente pensar que é possível gerar riqueza às custas do planeta e da dignidade humana. Então, eu aprendi tudo isso, aprendi que cada um de nós, e principalmente de dentro de empresas, onde existe a figura do intraempreendedor social, né, nós podemos fazer muito, né? E eu gostaria de deixar, então, vocês com uma frase do filme Quem se Importa, que virou o meu mantra, que é a seguinte: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Muito obrigada.